Hoje eu quero pedir a sua atenção para uma meditação que vou trazer aqui sobre a palavra de Deus, sobre fé. E o tema é viver pela fé. É um tema muito comum, muito conhecido, mas eu quero falar sobre alguns segredos muito importantes da fé, que fará com que nós vivamos uma vida bem-sucedida, de acordo com a nossa fé. Então eu quero começar lembrando os irmãos de uma coisa. Tem um ditado aí que as pessoas dizem: eu preciso crer para ver, ou é ver para crer. Como é que é o ditado mesmo? Vocês lembram? Eu preciso ver para crer, né? É mais fácil, está mais comum, mas de acordo com a palavra de Deus, nós precisamos mudar isso para o contrário, para ser eu preciso crer para poder ver. Porque aqueles que precisam ver para poder crer estão em maus lençóis. Tinha um personagem na Bíblia que era muito conhecido por sua incredulidade. Vocês lembram o nome dele? Tomé. Ninguém aqui quer seguir Tomé. Tomé, enquanto todos os outros discípulos estavam se alegrando, nós vimos o Senhor ressuscitado, ele estava dizendo, cara fechada, eu não acredito, só acredito se eu ver. Ele precisava ver para crer. Enquanto ele estava caminhando atordoado por aí, querendo uma resposta, a sua mente estava ainda lá na cruz, no Jesus ensanguentado de 3 dias atrás. 2 discípulos no caminho de Emaús chegaram a sentar à mesa com Jesus ressuscitado. Jesus apareceu também a Pedro, em Coríntios capítulo 15, diz que ele apareceu também a Cefas, que é Pedro. Ele tinha aparecido já para as mulheres. Depois apareceu para os 11, onde eles estavam reunidos no cenáculo, e ele disse: a paz seja com vocês. E quando Tomé chegava, sempre chegava atrasado. Eles dizem: nós vimos o Senhor. Eles: não acredito, só acredito se eu ver. Se eu ver o lugar dos cravos, botar o meu dedo. E Jesus disse para ele: não seja incrédulo, Tomé, seja crente. Isso é uma lição para nós. Então, sabe, nós estamos vivendo na fé, nós somos da fé, mas em muitos casos, a nossa vida não diferencia muito daqueles que não são da fé. Parece que nós acreditamos do mesmo jeito, nós ficamos preocupados do mesmo jeito, nós seguimos a tendência dos demais. E hoje eu quero dizer para você que você pode sim ter uma vida acima da média no que diz respeito a ter fé e vivenciar essa fé e deixar ela conduzir você para a vitória que Deus quer que você tenha, em nome de Jesus. Então vamos pensar nisso, nós precisamos trabalhar essa área da fé. Uma das principais ferramentas que garante o bom funcionamento da fé é a fala, a boca. Sabe, irmãos, a nossa fala tem o poder de mudar os rumos da nossa mente. Nós somos dirigidos pela nossa mente. O que nós pensamos, nós fazemos. Você veio para esse culto porque você pensou antes. Eu vou para o culto das 19, já teve o culto das 8, das 10, das 5 da tarde. Mas você pensou antes que você viria para esse culto e você veio. Então nós somos muitas vezes guiados pela nossa mente. Mas a nossa boca tem o poder de travar a nossa mente, de fazê-la parar e mudar o rumo para ela nos obedecer. E graças a Deus que o funcionamento do cérebro já está condicionado a isso. Se você falar, o seu cérebro tem que parar e dar atenção para você. Então, se você decidir falar as palavras de Deus a seu respeito, o seu cérebro vai ter que obedecer e fazer você se tornar essa pessoa que agora você é através da fé. Amém? Vamos fazer um teste aqui. Eu me converti com o pastor Eibe há muitos anos atrás, mais de 30 anos atrás, pregando sobre fé, o pastor Eibe pregando sobre fé. E eu estava vendo uma mensagem dele esses dias, e eu vi ele fazer uma dinâmica que eu gostei, e eu vou fazer com vocês aqui. Então, presta atenção, quando eu disser, contar até 3, aí você começa a contar de 1 a 50, sem abrir a sua boca, só na mente, combinado? Quando eu contar até 3, você vai começar a contar. 1, 2, 3, só na mente, até 50. Você vai estar decidido contar até 50. Então vamos lá. Entenderam? Só na mente, sem falar. Então, 1, 2, 3. Pode começar.
Me diga o seu nome e o nome da sua mãe, em voz alta, rapidamente. Tá, volte a contagem agora de novo. Retome a contagem. Além de perder, você é incapaz de pegar os números que passaram enquanto você falou e retomar, porque ele adiantou. Se a mente continuasse contando, você não ia mais voltar no número que você parou para falar. Você tinha que estar lá na frente, porque ela continuaria. Mas ela para. Então nós temos uma ferramenta poderosa para direcionar nossa vida para o rumo que nós queremos dar para ela. E você que é crente, você vai direcionar a sua vida para seguir o que a palavra de Deus diz sobre a sua vida. Você não vai seguir o que os outros pensam, o que a mídia está dizendo, num mundo cheio de mentiras, cheio de noticiários duvidosos. Nós só temos uma opção: a palavra de Deus é a verdade, tá bem? Então nós vamos seguir essa palavra de Deus. Agora, a Bíblia compara a nossa vida como um grande navio. Você já viu isso na Bíblia? Tiago, capítulo 3, você não vai ler agora, pode ler depois em casa, anote se quiser. Mas Tiago, ele compara a nossa vida com um grande navio. Ele diz assim: assim como um navio, apesar de ser tão grande, ele é dirigido pela decisão do timoneiro ou do piloto dele. Ele é dirigido conforme o piloto quer, através de um pequeno leme. Ele põe o navio para onde ele quer. Eu quero ir para cá, ele dirige lá e o leme faz o navio ir para onde ele quer. Um leme tão pequeno comparado com o navio. E ele diz: assim é a nossa vida. A língua é um dos menores membros do corpo, mas ela domina a sua vida. Ela pode levar você para a desgraça ou pode levar você para a vitória. Ele diz: a sua língua, quem domina a língua é uma pessoa perfeita. Ela é perigosa, é um membro perigoso. Você tem que ter controle, porque ela pode colocar em chamas, no fogo do inferno, toda uma existência humana, e ela mesma ser colocada no fogo do inferno. Como ela pode também nos dirigir para a vitória. Então, irmãos, o apóstolo Tiago está dizendo que a nossa vida vai tomar o rumo que as nossas palavras determinarem. Por isso é muito importante a gente vigiar e atentar para as nossas palavras. Amém? Agora, nossas palavras podem mudar a trajetória da nossa vida para pior ou para melhor. Como é que você está hoje? Você pode ficar melhor ou pior, vai depender de como você vai usar as suas palavras. Em Provérbios, no capítulo 18, versículo 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 18, 21. Nós temos a tendência de pensar somente que tudo de bom que Deus falou a nosso respeito vai acontecer. Mas nós achamos que o que Ele falou de mal não vai acontecer. Pois eu quero hoje contrariar você o seguinte: tudo que Deus falou, de bem ou de mal, vai acontecer, porque é a palavra de Deus. Agora, graças a Deus que Ele nos dá o controle. Ele está dizendo: a morte e a vida estão na sua língua, no poder da língua. Se você utilizar a sua língua para a morte, e infelizmente muitos pais têm feito isso com seus filhos. Irmãos, nós pastores aconselhamos pessoas idosas muitas vezes, que dizem assim: pastor, minha vida nunca prestou. Mas por quê? A gente procura conhecer como foi sua história. Ele vai chegar a um ponto que ele vai dizer: meu pai sempre falava, sua vida vai ser uma desgraça igual a minha, você não vai dar para nada, você não vai prestar. Sabe, irmãos, infelizmente muitos pais que não têm essa inteligência, essa sabedoria dada por Deus, têm usado a parte negativa da sua língua, e quem utiliza essa parte vai comer os resultados, vai colher os resultados. A morte e a vida estão no poder da língua. Agora, quem utiliza bem, sabe, pais que criam seus filhos desde a gestação, ele já profetiza na barriga da mãe, dizendo: essa criança que vai nascer uma pessoa de Deus, eu declaro que vai ser bem sucedida, vai ser alguém de bem na sociedade, vai ser próspero. Sabia que os pais devem orar pelos casamentos dos seus filhos, pelos seus netos, antes dos filhos nascerem até? Então, quando você usa a sua língua para falar as palavras de Deus, você vai colher os frutos bons da palavra de Deus. Amém? Isso é um fato.
E nós vamos ver isso pela Bíblia. Tem muitas passagens na Bíblia que provam isso. Eu não estou falando aqui de pensamento positivo, viu, irmãos? Aquela teoria do pensamento positivo. Nunca fale negativo, nada negativo. Também não estou falando para você ignorar as coisas ruins. Nós podemos desprezar as coisas ruins, nós podemos desprezar aquilo que o maligno faz. Nós não podemos ignorar, elas existem sim, mas nós vamos nos concentrar no que Deus está dizendo. Inclusive até as nossas orações podem e devem ser afetadas. Quando você vai orar pela sua família, como é que você chega diante de Deus? Deus, minha família está num caos, está um problema sério. Deus sabe, irmãos. Chega para Ele dizendo: Deus, eu peço a Tua bênção, eu recebo agora a Tua palavra que diz que minha família será uma bênção na terra. Eu abençoo essa família agora. Quando você for orar pelo Brasil, em vez de você dizer o Brasil, Deus sabe o que está passando no Brasil, você precisa dizer: Deus, eu tomo posse da vitória, essa nação pertence ao Senhor, o Senhor tem muitos filhos nessa nação, salva nossos governantes, muda a história da nossa nação, eu declaro uma nação livre. Não fale mal do seu governador, do seu prefeito, não fale mal da sua cidade, abençoe. Nós fomos chamados para abençoar. Amém, irmãos? Nós fomos chamados para abençoar. Então, não estou falando de pensamento positivo, estou falando de você mergulhar na Bíblia, começar a estudar a palavra, querer entender o que está escrito aqui, e você começar a extrair daqui promessas maravilhosas. A Bíblia diz que todas as promessas, que são mais de 8.000, tem o sim e o amém para todos nós. Sabe o que quer dizer amém? Assim seja. Então todas as promessas da Bíblia podem ser aplicadas a nós. E aí o que você vai fazer? Você vai agora pavimentar o caminho pelo qual essas promessas vão chegar até a sua vida e se materializar. Você vai criar o ambiente, e esse ambiente é criado pelas suas palavras, pelo que você confessa todo dia. Irmãos, até mesmo para os descrentes, é difícil conversar com um crente chato, com um crente que tem uma mente sempre negativa, que só fala maldade. Sabe, às vezes tem crente, tem um hábito: se alguém deu uma dor de cabeça, ou deu uma tropeçada, quebrou um dedo, que foi pecado. Cadê qual foi seu pecado? Igual os amigos de Jó, né? Aqueles amigos que vivem acusando. Não pode ser assim entre nós. Não pode ser assim entre nós. Nós temos que buscar na Bíblia as promessas de Deus e começar a fazer essas promessas se tornarem realidade no mundo físico através de uma confissão de fé. A neurociência reconhece que as palavras exercem influência sobre o cérebro e reflete no comportamento das pessoas. A neurociência está reconhecendo que as nossas palavras, a maneira como nós falamos, afeta nosso cérebro, influencia e afeta até o nosso comportamento. Eu quero dizer para vocês que essa grande descoberta, Tiago já sabia, há milhares de anos atrás, quando a Bíblia estava sendo escrita, quando ele disse: as suas palavras, sua língua, vai determinar a direção para onde vai o seu navio, o navio da sua vida. As suas palavras podem afetar seu cérebro, porque você é guiado pelo cérebro. A Bíblia diz: assim como o homem imagina no seu íntimo, assim ele é. Ou seja, ele faz aquilo que ele pensa. E se você quiser mudar seus pensamentos, comece a falar sobre a palavra de Deus. Seus pensamentos agora vão deixar de ser aqueles pensamentos do mundo para ser os pensamentos de Deus. Nós temos que entender que é uma questão de identidade. Você agora faz parte de outro reino. A sua constituição agora é a palavra de Deus. Os seus valores estão na Bíblia. Não é o que a maioria diz, não é o que a política diz, não é o que as pessoas acham, é o que Deus acha e já disse sobre mim e sobre você. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso. Uma igreja que aprende esses segredos e pratica. Essa igreja está destinada ao sucesso, a conquistar milhares e milhares e milhares. Deus está procurando pessoas que pensem igual ele pensa, para ele poder agir nessa sociedade e mudar a história do mundo. Isso é muito maravilhoso. Eu vou ler alguns versículos aqui para ver como é impressionante o que Deus fala sobre isso. Olha só. Marcos capítulo 11, versículos 22 e 23. Jesus lhes disse: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo, se alguém disser, diga disser, para gravar. Em verdade lhes digo, se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar,
e não duvidar no coração, mas crer que se fará o quê? O que diz, vai acontecer. Assim será com ele. 2 vezes, nesse mesmo versículo, Deus está enfatizando: se alguém disser, qual é a condição para o milagre acontecer? Qual é a condição para o sobrenatural se materializar? É você começar a dizer, crendo na palavra de Deus. Se alguém disser a este monte, e não duvidar no coração, mas crer que vai acontecer o que diz, assim será com ele. Que maravilha. Também Marcos capítulo 5, versículo 24 e 30. Essa aqui só tem um versículo que eu vou citar, mas eu quero falar rapidamente a história. Havia uma mulher, vocês conhecem a história, que sofria há 12 anos de hemorragia. Ela estava indo de mal a pior. A Bíblia diz que ela já tinha ido em todos os médicos, gasto todos os seus recursos com médicos e não conseguiu a cura. Então ela ouviu falar que Jesus estava passando. Ela viu uma multidão, ela deve ter perguntado: o que é isso que está acontecendo? Que manifestação é essa? E falaram: Jesus está no meio dessa multidão. E ela foi lá, tocou na roupa de Jesus, foi curada. Agora, se essa mulher tivesse compartilhado com as amigas dela, antes de ir, elas deveriam ter pensado: mulher, fica em casa, tu vai morrer atropelada, pisoteada, tu está fraca, 12 anos perdendo sangue, não tem jeito. Se os médicos, melhores médicos já te consultaram e não resolveram, o que tu vai fazer nisso? Mas ela, sabe o que a Bíblia diz? Olha só, versículo 28. Porque dizia... Esse porquê é, por que o milagre aconteceu? Porque dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Irmãos, qual foi a condição? O que determinou para aquela mulher? Não havia uma placa dizendo assim, talvez o discípulo levando alguma faixa dizendo: atenção, atenção, se alguém tocar na roupa do mestre, custa só R$5, vai ser curada. Ou é de graça? Não tinha. Ninguém nunca tinha dito que se tocar na roupa de Jesus vai ser curada. A roupa dele não era milagrosa. Na Bíblia não diz que a roupa de Jesus, se alguém tocar, vai ser curado. Mas aquela mulher pensou com ela mesma, e não só pensou. A Bíblia diz que ela porque dizia, se eu só tocar na roupa dele, serei curada. E o que aconteceu? Tocou e foi curada. Dizer, 12 anos, indo nos médicos, e agora com um toque, porque ela disse: eu vou ser curada. Ela foi curada. Claro, baseado na palavra de Deus. Ela sabia que Deus queria o bem dela. Ela sabia que Deus não deseja que nenhuma pessoa sofra enfermidades. Em Mateus capítulo 8, versículo 8, mais um episódio. Tinha um centurião romano, era um homem que não era judeu, e ele... É interessante que eu peguei o Mateus capítulo 8, mas eu estava lembrando, depois de fazer a mensagem, preparar aqui, eu estava lembrando que em Lucas, essa mesma história conta, falando alguns detalhes a mais, que não está aqui nessa que eu vou contar. Mas esse centurião romano, por ser romano e não judeu, ele não se sentia digno de pedir nada de Jesus, porque ele não era judeu. E também... tudo indica que que Jesus não estava querendo fazer o milagre para ele, pelo menos não estava dando sinais de atendê-lo. Porque lá em Lucas capítulo 7 diz assim, que os líderes cristãos, líderes religiosos, melhor dizendo, os líderes religiosos judeus, chegaram com Jesus e pediram com insistência. Quando a gente pede, se eu dissesse assim: Wesley, vai comer um churrasco lá em casa amanhã, nem precisa insistir, né, irmão? Ele iria na hora. Mas se eu dissesse: Wesley, cara, eu preciso podar uma árvore lá, tu vai lá subir lá e cortar para mim? Talvez ele falasse: pastor, não posso. Se só ele pudesse fazer, eu ia insistir: por favor. E, com muita insistência, talvez ele iria. Então, só se insiste quando está tendo resistência. Lá em Lucas 7, que os líderes religiosos chegaram para Jesus e pediram com insistência: mestre, atende esse homem, porque ele é amigo do nosso povo, ele até ajudou a construir a nossa sinagoga. Aí a Bíblia diz: então Jesus foi. Tem coisas que são direitos adquiridos dos filhos. E esse centurião começou com uma atitude de humildade. Ele já dizia: eu não mereço receber, que eu não sou judeu. Vou pedir para um judeu pedir para mim. E um judeu foi pedir. Agora, quando Jesus disse: tudo bem, eu vou curar o seu servo,
Olha o que ele disse aqui. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo na minha casa, mas apenas mande com quê? Com uma palavra, e o meu servo ficará curado. Irmãos, por que ele sabia que com uma palavra o servo ficava curado? Ele disse: não precisa só ir lá não. Ele disse: eu tenho autoridade sobre mim, e quando essa autoridade manda eu fazer alguma coisa, eu faço. Eu sou obediente a essa autoridade, sou submisso a ela. Mas eu também tenho soldados debaixo da minha guarda, e quando eu digo vai, ele me obedece. Eu entendo esse princípio de autoridade. Basta o Senhor dizer uma palavra. Ele já sabia do que no reino de Deus é através da palavra. E ele disse: manda apenas uma palavra e meu servo fica curado. E Jesus mandou a palavra. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que pouco tempo depois, chegaram os outros servos dizendo para ele, para o centurião: não incomode mais o mestre, porque o seu servo já está curado. E a Bíblia ainda diz assim, que eles procuraram saber que hora ele ficou curado, e descobriram que foi na mesma hora que o centurião falou aquilo para Jesus, e Jesus deu a palavra. Então, irmãos, a palavra tem muito poder. Nós precisamos começar a usá-la para transformar a nossa vida em todas as áreas, amém? E 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Então, despreza aquele ditado lá de eu tenho que ver para crer. Nós temos que crer primeiro, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Quem anda por vista, quem só acredita se vê, são as pessoas que não conhecem o Deus que nós temos. O Deus que nós temos, Ele promete e cumpre. Então nós podemos descansar em paz, sabendo que o que Ele nos prometeu, Ele vai cumprir. Nós só precisamos manter a nossa fé nele, para a glória de Jesus. As suas palavras potencializam a sua fé, ou podem destruí-la, ou enfraquecê-la. As suas palavras podem fazer a sua fé permanecer em alta. Nós vamos ver um texto aqui muito interessante, que fala sobre Abraão. Abraão é o pai da fé. A Bíblia chama ele de amigo de Deus e pai da fé. E a fé dele foi tão forte que Deus atribuiu como justiça. Abraão se tornou um homem justo por causa da sua fé. Só que a Bíblia diz assim, que Abraão se fortaleceu dando glória a Deus. E nós vamos entender um pouquinho do que isso quer dizer. Em Romanos capítulo 4, versículo 20 a 25, diz assim: Abraão não duvidou por incredulidade. Vocês sabem que Abraão era um homem já velho, de 100 anos aproximadamente. A Sara, sua esposa, tinha 90 anos, ela era estéril. E Deus disse para ele: Abraão, eu vou te dar um filho. Você vai ter tantos descendentes que vai ser como as estrelas do céu. E a Bíblia diz que Abraão creu nisso e Deus imputou para a justiça. Agora, sabe quanto tempo passou desde essa promessa até nasceu Isaac? Aproximadamente 20 anos. E nesses 20 anos o que Abraão fez? Se fortaleceu dando glória a Deus. Agora nós vamos entender o que é esse dar glória a Deus. Eu vou repetir o versículo aqui. Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto, lembra? Não duvidando no coração, plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Abraão enfrentou com coragem o fato de sua esposa ser velha demais para ter filhos. Ele não ficou pensando: mas meu Deus, eu tenho 100 anos, minha mulher tem 90, ainda é estéril. Ele não ficou pensando nisso. Deus falou, então vai ter. Se Deus prometeu, então eu vou alimentar a minha fé, para que quando chegar o momento eu esteja firme em Deus para receber a promessa. Sabe o que falta para muitos de nós é isso, irmãos? Às vezes nós pedimos uma coisa de Deus, e nós lemos na palavra que a vontade de Deus nos dá isso, mas nós saímos falando negativamente, e as nossas palavras muitas vezes estão afetando a nossa fé, porque ela vai mexer com a nossa mente, com o nosso cérebro, e vai dizer, se o cérebro ouve você dizendo: mas eu estou de mal a pior, eu acho que não tem jeito, igual o Tomé: mas Jesus, eu vi ele todo ensanguentado, não tem como ele estar bom agora, levantado, não sei, eu nunca vi isso acontecer. Eu acho que não. O seu cérebro vai sendo levando você para o lugar que a sua boca está determinando. Por isso Abraão se fortaleceu dando glória a Deus. Agora, como era que os judeus agradeciam a Deus por um filho?
A Bíblia ensinava isso, muito claro. Primeiro, quando nascia o filho, ainda bebê, recém-nascido, os pais tinham que levar o filho no templo. Isso quando já tinha o templo, depois. Mas era um hábito do povo de Deus oferecer um sacrifício. No tempo, já que tinha o templo em Jerusalém, em Israel, a ordem era o seguinte: quando for consagrar o seu filho a Deus, o pai da família deve matar um boi, se ele tiver condições financeiras, leva um boi e oferece como gratidão a Deus pelo filho que ele te deu. Se não tiver recurso suficiente para comprar um boi, para dar um boi, então você pode dar um cabrito ou uma ovelha. Se for muito pobre, que não possa dar um cabrito ou uma ovelha, leva um casal de pombinhos. Mas se for tão pobre que nem um pombinho você consegue dar, então dê um casal de rolinhas. Deus é muito maravilhoso, né? Deus não quer deixar ninguém de fora da sua bênção. E Ele abre um precedente dizendo assim: se você não puder dar um boi, você pode, sabe, conforme as suas posses. Agora, o que ele fazia? O pai de família chegava com seu filho diante do altar e com aquele animal dizia: esse animal eu trouxe para oferecer como oferta ao meu Deus, em gratidão por Ele ter me dado um filho. Porque eles sabiam que filho é herança de Deus, é Deus que dá. Então, como que Abraão passou esses 20 anos se fortalecendo, dando glória a Deus? Bem, o entendimento de um judeu era esse: eu tenho que oferecer alguma coisa a Deus pelo filho que Ele me deu. Então, eu imagino que todo tempo, todo ano, quando chegava a época de adorar a Deus, Abraão fazia seus altares. Provavelmente, isso aqui não está na Bíblia, é uma suposição, porque a Bíblia diz que ele se fortaleceu dando glória a Deus, e ele estava dando glória a Deus pela promessa do filho. Então eu imagino que Abraão chamava seus vizinhos e fazia um altar e dizia: meus vizinhos, hoje eu convidei vocês para se alegrarem comigo e dar glória a Deus, porque Ele me deu um filho. Deus, aqui está esse animal, essa oferenda que eu estou dando para ti, em gratidão pelo filho que o Senhor me deu. Aí os seus vizinhos diziam assim: mas esse velho está doido. Cadê seu filho? Você não tem filho, Abraão? E ele dizia: eu tenho filho. Deus me prometeu, e se Deus prometeu, já está feito. No mundo espiritual já existe, eu já tenho esse filho. E ano após ano, Abraão ficou se fortalecendo, dando glória a Deus. Ninguém dá glória a Deus, irmãos, assim, ó: eu não tenho filho, e minha mulher é estéril, nós já estamos velhos, não tem mais condições de ter filho, mas mesmo assim eu te dou graças a Deus porque eu não tenho filho. Ninguém dá glória a Deus por isso. Ele dava glória a Deus porque ele sabia que, apesar da idade dele e da sua esposa e da esterilidade da esposa, ele sabia que a palavra de Deus ia se cumprir. E para ele já estava, era como se ele já estivesse com seu filho no colo, consagrando a Deus. E a Bíblia diz que esta fé de Abraão foi atribuída a ele como justiça. Isso é muito interessante, isso nos ensina que nós temos que ser pessoas de fé e que celebram antecipadamente aquilo que Deus tem feito para nós. O próprio Deus já nos vê nos lugares celestiais. Deus não manda a gente fazer nada que Ele não já fez. Nós ainda estamos aqui nessa terra, nós ainda estamos aqui lidando uns com os outros, mas a Bíblia diz que Deus já nos vê nos lugares celestiais juntamente com Cristo. Ele quer também que eu e você passemos a viver mais no sobrenatural do que no natural, porque nós somos seres espirituais, a imagem de Deus. Em Romanos capítulo 4, versículo 22 e 25 diz assim: assim também, isso lhe foi atribuído para a justiça. Isso o quê? Essa fé inabalável. Deus considerou Abraão justo por causa dessa fé dele. Então eu vou ler de novo. Assim também, isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras que dizem, lhes foi atribuído, foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa. Irmãos, olha só. Paulo explicando para os romanos o que aconteceu com Abraão, dizendo: essa fé de Abraão fez com que Deus acreditasse justiça para ele, por causa dessa fé. Só que ele está dizendo: mas isso não foi só por causa dele que foi escrito, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Paulo está dizendo: vocês que eram pecadores sem esperança, porque vocês creram que Jesus morreu pelos seus pecados,
Sabe, irmãos, quando você toma a Santa Ceia, eu não sei se você consegue tomar a Santa Ceia, assim naturalmente, sorrindo, contando piada. Porque a Santa Ceia me remonta à cruz, ao sacrifício, à minha miséria, aquele miserável pecador que eu era. E Jesus, com seu sangue, com seu corpo dilacerado, entregue na cruz, me deu vida eterna. E Ele me faz lembrar disso todo mês, quando eu tenho a Santa Ceia. Eu me relembro que Jesus morreu por mim e eu continuo crendo, eu alimento a minha fé. Então essa mesma fé, Paulo está dizendo, também é atribuída a vocês como justiça. Você pode ter certeza da sua salvação. Você pode dizer, eu estou em Cristo, e pode vir o mal que vier, não me abala, porque eu sou filho de Deus. Talvez vai abalar fisicamente, daqui nós passamos por aflições, que o mundo jaz no maligno, mas espiritualmente, eu tenho uma identidade, eu estou assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. É assim que nós temos que ter, e você tem que ter a coragem de falar. Se você já entregou sua vida para Jesus, você não é salvo porque você deixou de fumar, de beber, de bater na mulher. Você não é salvo porque é da Igreja da Paz. Você é salvo porque você creu que Jesus morreu pelos seus pecados. E quando Ele ressuscitou, Deus estava dizendo, foi aceito o pagamento que Ele fez pelos seus pecados. Agora você tem direito à salvação eterna. Ah, pastor, eu não entendo. Não precisa entender, só precisa aceitar e crer. Foi isso que Abraão fez. Abraão não procurou entender, ele creu, e isso foi imputado a ele para a justiça. Paulo entende que no plano de Deus, as Escrituras, desde Gênesis, quando Deus chamou Abraão, também foram escritas para benefício dos cristãos da nova aliança. E Paulo está querendo trazer isso para o povo da sua época. Irmãos, eu estou querendo dizer isso para vocês também. Da mesma forma que Deus aceitou a fé de Abraão como um ato de justiça e tornou ele um homem santo, justo, da mesma forma, aqueles que têm fé em Jesus, que estão nesse local aqui agora, que creem que pela morte de Cristo você foi salvo, então você é salvo. Essa sua fé é atribuída como justiça diante de Deus. Amém? Quantos aqui são salvos em Jesus? Levante a mão. Aleluia, um dia nós vamos estar no céu com Ele, para toda a eternidade. Mas por enquanto nós estamos aqui nessa terra e vamos continuar fazendo a obra de Deus. Aleluia. Agora, Abraão alimentou a confiança de que Deus ia cumprir as suas promessas. Que recurso ele usou? Ele resolveu agradecer a Deus antecipadamente, como se já tivesse com o filho no colo. Ele se fortaleceu, dando glória a Deus pelo filho que Deus tinha dado, mesmo que ainda não tinha chegado. E quando chegou o tempo do menino nascer, Deus disse para ele que, Abraão, você gerou pela fé. E foi pela fé mesmo, não é, Wesley? Porque o cabra com 120 anos, né? Nasceu com 120, porque ele tinha 120, que ele tinha 100, quando Deus prometeu. E Sara, com 110 anos e ainda estéril, foi pela fé mesmo. Então, Deus disse, foi pela fé que essa criança nasceu. Isso é muito importante. Pela fé que Abraão depositou em Deus. Você está querendo dizer, pastor, então, que se Abraão não tivesse tomado essa postura, ou então, que o fato de Abraão ter agradecido antecipadamente, foi isso que fez Deus cumprir sua palavra? Não. Eu estou dizendo que o fato de Abraão assumir a sua fé, tomar posse antecipadamente e começar a glorificar a Deus como se já tivesse recebido, manteve ele firme na fé, até que se concretizou a promessa. Porque ele poderia ter desviado. Quantos de nós aqui, irmãos, sabe de uma coisa? Quantos de nós aqui não aguentamos nem ouvir uma mensagem de WhatsApp de 1 minuto? A gente fica, acelera, passear, porque não temos paciência. Quantos de nós desistimos da nossa fé quando uma coisa não acontece na semana que a gente quer? Abraão tinha que ter alguma coisa para ele. E Abraão sabia, pela palavra de Deus, que o nosso Deus é maravilhoso. Então, por 20 anos, ele se fortaleceu. Todo dia, eu tenho um filho. Deus me deu um filho. Deus não falha. O que Deus promete, Ele cumpre. Eu já tenho, é meu, aleluia. E chegou o dia que ele chegou no templo lá, com o filho dele. Olha aqui, gente, meu filho. Amém? Amém, irmãos? Eu não sei se vocês estão... Agora, olha o que a Bíblia diz em Hebreus,
capítulo 6, versículo 12. Eu acho que não está aí, porque eu pus depois esse aqui. Preste atenção aqui, ó. Para que não se tornem preguiçosos. Eu vou repetir. Para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdaram a promessa. Em outra versão diz, pela fé e pela longanimidade, ou seja, longo ânimo, alguém que não desiste fácil, que demora, pode passar 10 anos, ele espera, pode passar 20, foi o caso de Abraão, ele esperou com paciência e com fé. A Bíblia diz, não seja preguiçoso. Como que nós poderíamos atribuir preguiça nesse caso? Se Abraão tivesse recebido a promessa de Deus, e aí, tudo bem, no próximo ano, ele chega lá e agradece a Deus, faz o sacrifício, louva a Deus, estou crendo que Deus vai mandar, né? Aí no segundo ano, ele disse, não sei se ainda vou, que o menino não apareceu até agora. E no terceiro ano ele já não vai mais. Isso seria uma preguiça espiritual. Deus está dizendo, vocês não devem ser preguiçosos. Pelo contrário, sejam imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdaram as promessas. Aleluia. Deus tem promessas maravilhosas para a sua vida, para a sua família. Não desista, alimente a sua fé, declarando, não fale negativamente, não deixe as ações do maligno influenciar a sua mente. Influencie a sua mente com as suas palavras cheias de fé e de vida, baseadas na palavra de Deus. Amém? E aí você vai ver a vitória. Isso é maravilhoso. Em relação à nossa vida espiritual, tanto a morte quanto a ressurreição de Jesus são necessárias e suficientes para o perdão dos nossos pecados e para a nossa justificação. Porque a morte de Jesus pagou pelos nossos pecados, mas poderiam ficar lá, se Jesus ficasse na sepultura, o mundo todo ia ficar assim, ai meu Deus, e agora cadê, será que vai ter? Quando Jesus ressuscitou, foi o carimbo de Deus dizendo, foi aceito o sacrifício. Agora a conta da humanidade está paga. Agora todos os seres humanos que quiserem, que ouvirem minha palavra, poderão ser salvos se crerem nela. É por isso que tornou possível para nós. Isso é muito importante. A Bíblia diz que Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. A ressurreição de Cristo dentre os mortos demonstrou que Deus, o Pai, aceitou o sofrimento e morte de Cristo como pleno pagamento pelo pecado. E que o favor do Pai, não mais a sua ira contra o pecado, mas o favor dele agora é direcionado para Cristo e através de Cristo para todos os que creem. Aleluia. Então Deus não está mais trazendo ira sobre as pessoas. Deus está trazendo agora favor. Ah, eu sou tão pecador. Deus, eu penso se Deus fosse parecido comigo, quando Deus me livre, se eu fosse parecido com Ele, né? Deus seja louvado, seja verdadeiro Deus e mentiroso todo homem. Mas, sabe, se você chega para Deus e dizer, Deus, eu sou tão pecador, Deus, tá bom, já, meu filho morreu por você. Você crê nisso? Crê, então você está salvo também. Entrega a vida para Jesus, receber, sabe, quando você crê na morte de Jesus em seu favor, a Bíblia diz que isso é atribuído para a justiça, para todos nós. Agora, Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Paulo entende que os cristãos estão unidos com Cristo em sua morte e ressurreição. E no Romanos 6 diz assim, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Olha só, quando você está em Cristo, sabe, irmãos, você não é mais escravo do pecado. O corpo do pecado foi crucificado com Cristo. Agora você tem liberdade em Deus para tomar decisões. Você pode vencer os pecados, você pode vencer as tentações em Cristo Jesus. E o Romanos 8:11 diz assim, se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que nele habita, ou que habita em vocês. Então esse mesmo Espírito vivificará o nosso corpo, para vivermos para Deus. E Efésios capítulo 2, versículo 6 diz, e juntamente com Ele nos ressuscitou
e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Juntamente com Ele nos ressuscitou, significa que por causa da ressurreição de Cristo, aqueles que creem nele recebem uma nova vida espiritual, já agora, na regeneração. O texto diz, porque juntamente com Ele nos ressuscitou. Está no presente, passado ou futuro? Ressuscitou. Passado. O texto está dizendo, aqueles que estão em Cristo já ressuscitaram com Cristo. Sabe, irmãos, para Deus você já está sentado com Jesus nas regiões celestiais. É só uma questão de tempo. Isso é algo para a gente viver agora. Isso é algo para a gente saber que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E andar em fé. Agora, nós receberemos um corpo físico, isso é para o futuro. Um corpo físico renovado quando Cristo retornar. Isso é por volta da ressurreição futura. Quando Jesus voltar, todos nós vamos ser curados. Todos nós vamos subir com um corpo glorificado, igual ao de Jesus. Isso é para o futuro. Mas espiritualmente, nós já estamos vivendo à direita de Deus com Jesus. E exercendo a autoridade nesse mundo. Contra o maligno. O diabo não tem poder sobre nenhum de nós. Nós somos maiores. Nós somos mais. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. Sabe, quando você quiser orar, você começa a orar assim, maior é aquele que está dentro de mim do que aquele que está no mundo. Então eu sei quem eu sou em Cristo, a minha identidade é de filho de Deus. Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, já agora, e nós somos mais que vencedores. Por isso é muito importante nós zelarmos pela nossa fé. A nossa aprovação, portanto a aprovação de Deus a Cristo na ressurreição, também resulta na aprovação de Deus a todos os que estão unidos a Cristo. E desta forma resulta na justificação deles. Então, meu amigo cristão, filho de Deus, você que está assistindo ou participando pelo YouTube, você que está aqui nesse auditório, cuide da sua fé. Zele bem pela sua fé, porque a nossa fé é o único canal que leva nossas orações a Deus e traz as respostas de Deus para nós. A Bíblia diz que até a salvação é pela graça mediante a fé, ou através da fé. Ninguém pode ser salvo sem fé. Então, é muito importante zelar pela fé. Como foi que Abraão se fortaleceu? Fortaleceu sua fé, dando glória a Deus, tomando posse antecipado, dizendo, eu já tenho, eu creio, Deus não muda, Deus não vai mudar, eu não quero ouvir conversa de terceiros, que venham negar minha fé. Amém? Isso é muito importante, muito, muito importante. Se você quiser bênção de Deus, nada além da fé pode trazer essas bênçãos até você. E outra coisa, a oração não pode trazer resposta do trono de Deus, a menos que seja a oração fervorosa de um homem ou uma mulher que crê. Resumindo, sem fé é impossível agradar a Deus. Está escrito em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é como aquele cabo de fibra ótica que liga a comunicação nossa e Deus. Estou dando a fé, eu estou comparando a fé. O Tiago comparou a gente com o navio, né? Eu vou comparar a fé com um cabo de fibra ótica. Você já viu quando acontece o cabo de fibra ótica se rompeu, que os adolescentes e os adultos também ficam todos doidos. Ai meu Deus, cadê o sinal? Não tem, tu tem aí, tu tem internet, tu tem, vou para cá, sobe no monte, sobe na... não tem, aí saem as notícias, não, o tubarão comeu o cabo lá, que acho que até mentira a maioria das vezes, né? O cabo se rompeu, ai meu Deus, fica passando mal. Aí, restauraram, emendaram o cabo de novo, funcionou. Ai, chegou o sinal, ai, graças a Deus, aí todo mundo fica alegre de novo. A nossa fé tem a função desse cabo, que reconecta a gente com Deus. As nossas orações só chegam a Deus pela nossa fé. E as respostas de Deus só chegam até nós pela fé. Então, se tem uma coisa que você deve zelar, zele pela sua fé. Fortaleça a sua fé dando glória a Deus. Decida o rumo da sua vida. Influencie sua mente, não deixe a sua mente te influenciar. Influencie ela com as palavras de Deus na sua boca. Começa a dizer, eu sou mais que vencedor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Até aqui a Bíblia está dizendo, Ele é o meu pastor. Quem tem um pastor desse não tem falta de nada. Amém? Não pode
Deixa eu te falar uma coisa, você não pode, se você gasta 23 horas e 40 minutos do seu dia, trabalhando, estudando, vendo internet, fazendo qualquer outra coisa, jogando bola, fazendo qualquer outra coisa, e tem só 20 minutos para ler a Bíblia e orar e ainda se relacionar com Deus, como que você vai ter uma fé exaltada? Como você vai esperar que a sua fé continue em alta? Não tem como, irmãos, não tem outro caminho. Seria tão bom se a gente comprasse assim, uma porção de fé e guardasse em casa, todo dia tomasse um comprimido de fé, mas não tem. Nós temos que alimentar todo dia. Para concluir, você pode perguntar: como eu posso aumentar minha fé, pastor? Eu quero ter essa fé, tá? Tem resposta na Bíblia. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Aí, o segredo para aumentar a fé. Então eu quero encorajar os irmãos, desenvolva o hábito de ler a Bíblia, mas lê com curiosidade. Eu quero entender por que Davi falou isso, igual aquele eunuco que estava lendo que Isaías, dizendo, ele foi levado para o matadouro, e ele estava lá incomodado, e Deus mandou Filipe, Deus viu que ele estava incomodado, querendo saber a verdade, e Deus mandou Filipe, corre lá e acompanha ele, e ele está lá querendo saber mais da Bíblia. Filipe acompanhou e disse: você entende o que você está lendo? Não, como é que eu posso entender? E quando ele subiu lá no carro, ele disse: ele está falando dele mesmo ou de outro? Aí Filipe foi começar a falar: não, ele está se referindo a Jesus, o Salvador. E aí aquele homem foi salvo, o eunuco. Leia com curiosidade, escute mensagens gravadas, escute e cante louvores a Deus. Eu quero desafiar você a selecionar as coisas que vão entrar na sua mente, para que possa ter possibilidade de sair coisas boas. Então só leia mais a palavra de Deus, estude mais a Bíblia, ouça mais pregações, ouça canções cristãs que inspiram a sua fé. Sabe, irmãos, eu te convido, lança fora todo tipo de música que não for cristã. Ah, pastor, mas eu escuto umas músicas aí que são música popular, não tem nada demais, assim, não tem as letras. Quem foi que inspirou essa música, irmão? Não sei, então não cante. Pega canções que falam da palavra de Deus, se você quiser ser um homem de fé igual a Abraão. Mas também não estou dizendo para você julgar quem vai fazer isso. Deus não autoriza ninguém julgar ninguém. Deus nos chama para abençoar, para encorajar. Aqueles que estão fracos, nós vamos encorajar. Amém, irmãos? Até na Santa Ceia, o pastor JB falou agora há pouco: examine esse homem a si mesmo, e assim como é do pão. Ninguém examine os outros. Não estamos autorizados. Nós temos que examinar só nós mesmos. Então toma essas atitudes, você vai ver. E outra coisa aqui, 2 Coríntios 4,13 diz assim: tendo porém o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Aí está a resposta: crer para ver ou ver para crer, né? Nós cremos, por isso falamos. Paulo está dizendo que ele creu, por isso falou. E nós também cremos, por isso também falamos. E 1 João 5,4 diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos ler juntos esse versículo? 1 João 5,4, todos juntos, 1, 2, 3. Porque... e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia, aleluia. Vamos ficar em pé? Irmãos, eu quero declarar sobre sua vida um novo tempo, um tempo de avivamento espiritual, um tempo de renovação. Que o Senhor traga sobre você, sobre a sua família, sobre os seus negócios, uma fé inabalável, que você vai começar a andar como mais que vencedores, e não importa se as pessoas lá fora vão estar criticando você, chamando você de fanático, ou de fundamentalista. Quando chamar você de fundamentalista, diga: eu sou mesmo, eu sou dos fundamentos da palavra, eu sou apegado à palavra de Deus. Você vai ver que Deus vai responder suas orações cada dia, você vai ter testemunhos para contar. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada pessoa que está aqui nessa noite, e também os que estão nos assistindo,
pelo YouTube. Recebo agora, Deus, uma unção de Deus, uma unção de fé, uma crença sobrenatural, que eles possam andar em harmonia contigo, vivenciando essa fé, transformando-se pela renovação da sua mente e vendo os milagres de Deus acontecendo nas suas vidas. Eu declaro a bênção de Deus sobre cada um de vocês que estão aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.